Então, mais uma vez, bom dia a todos, né? Essa vai ser a revisão para a prova de vocês. E aí, eu vou trazer aqui quais são os temas que vocês devem aprofundar um pouco mais para poder conseguir responder a prova. Eu separei em blocos aqui, tá? Primeiro bloco, a gente vai relembrar lá sobre especificação de requisitos, né? História de usuário, teste de aceitação, regra de negócio e caso de uso, certo? Primeiro de tudo, né, a forma de nós vamos relembrar lá modelo de processo, né, a forma de organizar o nosso trabalho. O modelo que a gente escolhe, ele vai influenciar o planejamento, a documentação, a entrega, feedback, resposta e mudança. Como a gente viu, temos o modelo cascata, incremental, espiral e RUP, né, que são é, modelos considerados clássicos, né, são os modelos mais antigos, né. Cascata, como o próprio nome diz, ele é sequencial, faseado, né? Ele vai ser mais adequado quando nós temos projetos com requisitos mais estáveis, né? Não vai mudar muita coisa ao longo da execução do projeto. O incremental, ele é útil para uma entrega por partes, só que aqui os incrementos são partes muito grandes, né? A gente está falando de pequenos módulos do nosso projeto, e aí a gente vai entregando o projeto. Ele vai ter versões em que ele vai sendo composto por esses módulos. Cada módulo é chamado de incremento, né? Então, ou seja, a gente lança uma versão do produto e vai incrementando novas funcionalidades, né? A parte boa dele, a vantagem, é que ele tem uma evolução progressiva e o feedback vai sendo tomado ao longo do tempo. O modelo espiral, né, ele é interativo, orientado a riscos. Ele vai ser muito útil quando o projeto que a gente está fazendo ele tem muitas incertezas técnicas, né? Ou a gente quer mapear cada etapa que está sendo feita, né? E no espiral, ele vai ser um pouco parecido com o incremental, só que aqui em cada etapa que a gente está fazendo, vai passar por todas as fases do espiral lá para poder ser validado, levantado o requisito, verificado, para garantir que tudo está correndo dentro do planejado, né? Do ponto de vista, das incertezas que o projeto pode ter. E o RUP, ele vai ser um modelo iterativo estruturado, com fases, disciplina, arquitetura e documentação bem controlada, né? Isso aqui vai ser muito útil quando o projeto necessita de muito detalhamento de como foi feito, né? Para facilitar o processo de auditoria. Vai ser muito comum em sistemas, em projetos em que o sistema é muito crítico, né? Comparando lá o cascata versus o incremental, né? Nós temos lá é, a sequência, né? O cascata ele vai seguir fases encadeadas, mas previsíveis, né? Nós definimos primeiramente tudo, né? Vamos seguindo as fases, a gente só avança de uma fase para outra quando a gente considera que a fase foi concluída. Então só começa a desenvolver depois que foi feito todo o planejamento, todos os requisitos foram levantados. O incremental ele vai ter entregas sucessivas em versões, né? Então a gente vai ter essa mesma lógica do cascata, mas para cada versão, para cada incremento que eu estiver fazendo no meu sistema. E aí o feedback no cascata vai ser só o feedback mais macro, né? Mais no final do projeto, porque a gente tem a etapa de feedback, só que ela precisa que a gente termine a etapa anterior a ela para avançar para a etapa de feedback. No incremental, a gente vai ter também ao final de cada incremento uma fase onde o feedback vai ser utilizado. Do ponto de vista da mudança, como a gente já está cansado de ver, né, cascata, ele não é muito aberto à mudança, né? Porque para perceber que há necessidade de fazer uma mudança, o projeto já passou por várias etapas até chegar na validação, né? O incremental ele pode ser absorvido mudanças, só que nos incrementos. Ele também vai ter um problema semelhante ao cascata, né? Só que dentro de cada incremento. Só vai conseguir mudar o incremento ou fazer algum outro incremento quando eu estiver na fase de validação desse incremento que está sendo verificado, né? Quando é que faz sentido cada um desses modelos? Cascata, quando a gente tem
já está tudo definido e é um tipo de sistema, um tipo de projeto que não modifica, né, muito, não é comum modificar. Enquanto que no incremental vai ser útil quando a evolução ela é planejada, né? Então nós já temos o sistema, sabemos até onde nós queremos chegar, né? Que é o que na gestão de projetos se chama de show de be, né? Que é o sonho de consumo, né? De quem está projetando. Nós já sabemos aonde queremos chegar, mas nós não temos como empenhar todas as forças para entregar a versão final com tudo que a gente precisa logo de cara. Então a gente vai entregando em fases, né? E vai incrementando esse produto até que ele chegue no sonho de consumo. O risco principal no cascata é bem claro o risco, né? De descobrir uma mudança ou alguma coisa tarde demais, porque como a gente tem que ter desenvolvido tudo, passado por todas as fases até ser validado, então já, se a gente tiver feito alguma coisa entendido errado, levantado errado o requisito, ele vai ser levantado, vai ser considerado, vai ser diagramado e vai ser desenvolvido para só então ser validado e descobrir que esse requisito não era assim, né? Então, no Cascata tem esse problema, por isso que tem que ser projetos estáveis, né, que não vai mudar e que não tem chance de ter sido entendido errado, né, antes de avançar de etapa. Porque, como a gente sabe, quanto mais tardio a gente descobre que é preciso modificar a rota do projeto, mais caro fica, né? O incremental, o grande problema dele é a gente dividir mal os incrementos, né? Ou então integrar mal. Como a gente divide um projeto grande, se a gente não souber quais são as partes mais essenciais, a gente pode perder tempo fazendo uma parte que vai ser útil no futuro, mas no momento do projeto ela não representa relevância, né? Modelo espiral a gente vai usar quando há incerteza técnica relevante, quando tem interações críticas, quando o protótipo a gente quer reduzir riscos, né, em relação à prototipação e à execução do projeto, quando as falhas causariam altos impactos negativos, né? E aqui, exemplo de risco. Por exemplo, aqui eu tenho um sensor ou uma API externa que ela é instável, né? Ou ainda, a segurança vai ser difícil de ser validada. Ou ainda, o desempenho vai ser desconhecido, a arquitetura é incerta. Aí aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque na prova tem algumas questões que falam sobre esse modelo. A gente só não colocar aqui, por exemplo, não escolha espiral só porque o projeto parece complexo, né? Então, o espiral ele vai ser quando o projeto é crítico, quando há incerteza, né? Então, você tem que gravar essas palavras. Crítico, incerteza, significa que é o modelo espiral. O RUP vai ser interativo, estruturado e orientado à arquitetura. O RUP vai combinar fases do projeto com disciplina da engenharia, sem ser puramente linear, né? Como é o Cascata, por exemplo. O Cascata você tem que, para você passar de uma fase para outra, você tem que ter terminado a fase anterior. Vai ter lá a concepção, a elaboração, a construção e a transição, né? Ah, nós temos os marcos do ciclo de vida, né? Entender, estabilizar a arquitetura, construir e entregar. Nós temos disciplina, requisitos, análise, o projeto, a implementação, testes, implantação e gestão, né? Nós só temos que ter um ponto de atenção aqui, que o RUP não é a mesma coisa que o Cascata, porque o Cascata é linear, ou seja, eu tenho que terminar, tenho que dar como terminado a fase, para eu conseguir avançar para a próxima fase, né? Ele tem interações, mas ele pode retornar para a fase anterior, ou eu posso fazer uma transição de uma fase para outra, né? Enquanto que no Cascata a gente não faz isso, a gente não fica voltando às fases. Quando eu digo que terminei uma fase, eu não retorno para essa fase até terminar todo o ciclo de desenvolvimento dele, né? Aqui, como eu escolho o modelo, né, com base no cenário, a pergunta ela vai ter a prova vai ter perguntas que fazem vocês pensarem sobre isso, né? Qual modelo que é o mais adequado para cada situação. Então, se eu tenho escopo estável, exigência formal e sequência clara, vai ser cascata.
Se eu tenho que entregar um núcleo útil e evoluindo por versões, vai ser incremental. Se eu tenho riscos técnicos altos e incerteza significativa, vai ser espiral. Se a organização estruturada, arquitetura e disciplina são os meus pontos centrais aqui, então vai ser RUP, né? Aí a gente tem a justificativa do porquê. Porque cascata tem muito planejamento e muita documentação. Incremental a gente vai conseguir gerar valor cedo, né? Conseguir ver o sistema, né? Os pontos principais do sistema funcionando de maneira rápida e a gente tem já a proposta de melhoria, né? Dentro dos incrementos. O espiral, quando o ciclo ajuda a investigar e reduzir erros. A gente fica o tempo inteiro investigando cada fase do ciclo, e cada elemento que passar pela fase do ciclo vai passar por essa inspeção. O loop, quando o processo interativo com fases e artefatos, a gente consegue voltar de uma fase para outra, né? Antes, a gente consegue fazer essa transição. Scrum, Kanban e DevOps, né? A gente viu recentemente isso aqui, mas são métodos e práticas para o trabalho interativo com fluxo contínuo e entrega com operação, né? Então, o Scrum, como a gente viu recentemente, o Scrum também é uma metodologia de projeto, né? Um jeito de fazer o projeto acontecer. E essa metodologia, ela é uma metodologia mais contemporânea, né? Os projetos mais que envolvem inovação, né? Geralmente vão usar esse tipo de metodologia, porque esse tipo de metodologia, o foco está na entrega, né? A gente tem documentação, mas o foco está na entrega de valor mesmo, né? Então, o Scrum vai organizar entregas incrementais, então, se você reparar, ele também tem incrementos, só que lá no modelo incremental, o incremento é uma versão do sistema, aqui o incremento é uma parte de uma versão do sistema, né? Então, esse é o ponto-chave aqui. Aqui a gente separa os incrementos são chamados lá de incrementos mesmo. Aqui a gente vai dividir os incrementos em sprints, né? Com interação e adaptações frequentes. Então a gente pode mudar o projeto dependendo de como é que foi a entrega, ou quais foram os problemas que a gente enfrentou durante ela, pode ser que a gente mude, né? E aí, só lembrando lá, no Scrum nós temos os papéis, Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento, né? Onde o Scrum Master é a pessoa que gerencia a aplicação do Scrum, né? Para saber, e entra em contato, fica em contato mais frequente com o time de desenvolvimento. E o Product Owner é quem divide o projeto em pequenas partes, né? Product Backlog e sprints, né? E aí na Scrum nós temos alguns eventos lá, que é a Sprint, que seria tipo se eu fosse explicar grosso modo para vocês, a Sprint é a parte do sistema que a gente está desenvolvendo. Então, cada parte do sistema a gente vai chamar de Sprint. E aí não necessariamente a Sprint é uma versão finalizada do sistema, ela vai ser uma parte funcional. Por exemplo, um módulo específico de uma versão do sistema lá, de um Product Backlog. Nós temos o Plane, Daily, Review e Retrospective. Então, cada sprint vai passar por essas fases aqui, né? Que é planejamento, aí tem as reuniões diárias relacionadas ao sprint, aí vai ter o review, né? Para a gente rever o que foi feito, e o retrospectivo para a gente pensar no que pode melhorar em relação às próximas sprints, né? E os artefatos que a gente vai ter lá vai ser o Product Backlog, né? Que é a junção das sprints. Então, pega um Product Backlog, divide em várias sprints. A sprint, que são partes do sistema. E o incremento, que é quando eu termino, né, esse Product Backlog. Eu termino essa sprint e incremento ela no Product Backlog. E cada Product Backlog é um incremento do meu sistema, né? Uma parte funcional dele. As partes que a gente dividiu desenvolvidas, né? Aí só lembrando que o Scrum não dispensa requisitos, planejamento, critérios de aceitação ou teste. Então, se tiver alguma pergunta falando que o Scrum dispensa documentação, dispensa planejamento, a pergunta não está correta, tá? O Kanban, né? O Kanban ele vai servir para a gente gerenciar demandas contínuas, né? A gente separa, o Kanban a gente utiliza para visualizar, tornar visível em colunas
Aí a gente pode usar a fazer, em andamento, revisão e concluído. Isso aqui é muito comum lá na ferramenta que eu disse para vocês, chamada de Trello, né? Nós criamos, usamos o Kanban lá na ferramenta parecida com essa, né? E a gente cria lá as fases de uma determinada atividade. Então, não só no desenvolvimento é possível usar isso. E nós podemos limitar aqui, evitar o excesso de tarefas simultâneas, né? Então aqui seria o Work in Progress, né? O WIP aqui. A gente vê quantas tarefas que tem e qual é o tamanho da minha equipe. Quem estiver controlando o Kanban lá, a pessoa que está responsável por ele, vai saber se tem muita tarefa simultânea ou não. Melhorar o fluxo, né? Então, isso é para a gente verificar, por exemplo, uma tarefa que está demorando muito, em qual fase que ela está demorando, qual o tempo de passagem que ela tem de uma fase para outra, e qual é a capacidade real da minha equipe, né? Aí, sabendo disso, eu vou limitando, vou controlando aqui quantas tarefas ao mesmo tempo é possível ser feito, né? DevOps, né? Só para a gente lembrar. Então, DevOps não é uma ferramenta específica, é uma técnica de aproximação entre as equipes, certo? Para poder diminuir os ruídos, né? E melhorar o desempenho entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação. Como a gente lembra, para a gente relembrar, antigamente existia um conceito do desenvolvimento em que a última fase da entrega de um produto é onde terminava a participação do desenvolvimento ali e aí começava a parte da operação. Só que esse entendimento com o DevOps ele foi derrubado, né? A ideia é que entendimento do que você deve entregar também deve estar no início e a continuidade do que você entregou também vai estar no final, né? Então, ou seja, a equipe de desenvolvimento, a equipe de operação, que é a equipe que realmente vai utilizar o sistema, né, como usuário, eles devem ter essa aproximação. Então, vai ser uma colaboração entre esses dois setores aqui, não são duas pessoas, tá? Automação de build, testes, entrega, né? Então aqui fica mais fácil entender o que a pessoa quer quando a gente sabe quem é que vai utilizar o sistema e inclui essa pessoa também na participação da elaboração de um projeto. E aí tem integrações contínuas e entregas contínuas, onde quem vai de fato utilizar o sistema vai validando aquilo que foi feito pelo desenvolvedor. E isso aqui traz um conceito muito contemporâneo em relação ao desenvolvimento, né? Que é aquela ideia de que nós, desenvolvedores, não desenvolvemos o produto para a gente, nós desenvolvemos para algum cliente. Então faz sentido quem vai mexer com esse produto que a gente está entregando participar da concepção, né? Desde a ideia até a implantação dessa ideia como um sistema, né? Monitoramento em produção, a equipe de desenvolvimento vai monitorando se, com base no que a equipe de operações disse que era para ser o sistema, com base naquilo que foi criado, a forma como é para ser usado, vai ser monitorado pela equipe de desenvolvimento para saber se não tem algum tipo de problema, se tem alguma melhoria possível. E aqui com o DevOps, o feedback vai ser rápido para melhoria. Sempre vou estar pensando no ponto de vista de quem utiliza o sistema, né? Então, Scrum, Kanban e DevOps, né, para a gente não confundir os papéis, eles podem coexistir. A gente pode ter uma equipe, uma startup, né, que utiliza as três técnicas ao mesmo tempo, né? Então, aqui só para a gente não confundir os conceitos do que a gente viu. Scrum vai ser para organizar as entregas em sprints, ou seja, a técnica é utilizada para dividir melhor e utilizar o Scrum faz com que a gente avalie a cada entrega o que foi bom, o que foi ruim, para que a gente transmita isso para as próximas entregas. A construção de uma nova funcionalidade em ciclos curtos. Kanban é para gerenciar fluxo contínuo. Então, ou seja, eu posso usar o Kanban para poder representar visualmente o Scrum. Não que seja uma necessidade, então não é que só exista Scrum se tiver Kanban. Pode existir Scrum sem Kanban também, mas o Kanban iria organizar visualmente as entregas lá, né? Então, o Kanban serve para a gente tratamento de bugs, suportes e pequenas melhorias, né? DevOps serve para aproximar a equipe de desenvolvimento e operação. Então, automatizar testes, deployment, monitorar em produção. Então, essas são coisas que a gente não deve confundir os conceitos e elas podem coexistir, né? Pode uma equipe de desenvolvimento usar essas três técnicas aqui, né? Em sua essência.
E modelo de processo vai ser a estrutura e o ciclo de desenvolvimento, definir como é que o projeto vai passar de uma ideia à entrega, né? Então, aqui a gente tem os modelos de processo que a gente viu, e aqui a gente tem o Scrum, separadamente dos modelos lá. É porque aqui o Scrum, ele não é uma metodologia de processo clássica, né? Ele vai ser uma mais contemporânea. Planejamento, qualidade, testes, né? Que é a última aula que a gente viu, acho que foi sobre isso. Como a gente organiza o trabalho, define a qualidade e aumenta a confiança no software, né? Então, planejar o software, organizar antes de prometer. Então, a gente vai planejar, tornar o escopo, o esforço, o risco e as entregas visíveis, né? Então, o escopo, o que é o escopo? O que que a gente vai fazer? O que que vai ficar de fora? Qual é o mínimo que a gente deve fazer no prazo que a gente tem? Aí, backlog vai ser a lista de prioridade dos itens, os requisitos e melhorias e correções, né? Que vão estar lá em backlog e vão ser, se estiver usando Scrum, a gente vai pegando esses itens do backlog para transformar em sprints, né? Esforço, a gente vai ter estimativa de trabalho necessário e capacidade real da equipe, né? E o risco, a gente vai ter incertezas, dependências e restrições que podem afetar a entrega, né? Então, analisando essas quatro perspectivas aqui, a gente planeja, né, o que que a gente quer entregar e qual é o prazo que a gente deve pedir, né? Qualidade do software, né? Então, assim, a qualidade não é somente não ter bugs no software, como a gente viu, vai ser adequação, experiência, desempenho, segurança, capacidade de evolução. Então, vamos ter lá adequação funcional. Faz o que precisa fazer, né? Então, ou seja, um sistema foi construído para resolver um problema. Então, ele está resolvendo esse problema, a usabilidade. Ele é compreensível e é fácil de usar, porque, como a gente viu, o desenvolvedor, para ele, pode fazer sentido, mas para quem está usando, faz sentido, né? O desempenho, ele responde em tempo aceitável. A segurança, ele protege os dados de acesso. A confiabilidade, ele funciona sem falhas frequentes, né? E a manutenibilidade vai verificar, por exemplo, é fácil de corrigir algum problema ou evoluir esse sistema. Sobre testes, né? Testes servem para reduzir os riscos e aumentar a confiança. Não quer dizer que testar um software você não vai ter é, nenhum bug, nenhum problema. Mas se você não testar, a chance de ter um bug é maior, né? Então aqui a testar não é testar até ficar perfeito, vai ser testar até eliminar o máximo de problemas que você conseguiu identificar nos testes, né? Um erro, né? Um erro vai ser uma ação humana equivocada ou entendimento incorreto. Por exemplo, entendi errado a regra de negócio, implementei ela do jeito que eu entendi. Então tem um erro, né, no meu sistema. Um defeito é um problema inserido no artefato do código, né? Ou seja, uma condição que não está bem implementada. Então, não necessariamente eu entendi errado, que eu implementei errado. E uma falha é um comportamento incorreto observado na execução. Quando a gente estiver validando lá o critério de aceitação de cada um dos meus testes lá, aí se ele não estiver sendo feito do jeito que deve ser feito, tem problema nele aqui, né? Aqui nós temos os níveis de teste, vocês até estão fazendo um trabalho, né, em relação a isso. Teste unitário, teste de integração, teste de sistema, teste de aceitação e teste de regressão. Teste unitário vai testar uma pequena unidade do código, né? Vai verificar, por exemplo, uma função que calcula uma multa, um prazo, para verificar se ela está calculando direito. Teste de integração, a gente vai ver como é que está acontecendo essa integração, se a comunicação entre as partes está acontecendo como deve ser, se o nível de informações que ele fornece é necessário e é o que realmente precisava, não tô vazando informação a mais. Teste de sistema, a gente testa o sistema, né, faz uma verificação da execução do sistema, os fluxos que foram definidos para ele. Teste de aceitação, a gente verifica a necessidade do usuário e do cliente. Ele vai usar o sistema e aí vai nos dizer o que que poderia melhorar, o que que não está legal, o que está legal. E o teste de regressão, a gente vê o que que já funcionava e se continua funcionando. Quando a gente está implementando melhorias, a gente faz um teste de regressão, né, para verificar se a melhoria não causou nenhum comportamento anômalo no sistema, né? Tipos de teste, como a gente viu, eu já falei, né? Então, funcional aqui
O teste funcional vai verificar regras, fluxos e resultados esperados, né? O não funcional vai verificar atributos como desempenho, segurança, usabilidade e confiabilidade, né? Então, só para a gente não confundir os conceitos aqui, o desempenho é a velocidade de execução, a segurança é o nível de confiança das informações que a gente insere lá. Usabilidade é se é fácil de utilizar e confiabilidade é se o sistema ele tem confiança naquilo que ele está realizando, ó. Se ele realiza operações, se essas operações estão corretas, se ele consulta informações, se ele está consultando da maneira correta e nos locais corretos. Regressão vai confirmar que as mudanças não quebraram o comportamento existente, né? Como a gente acabou de ver. E por falar em manutenção de software, nós vamos entrar nesse bloco agora. O software continua mudando depois da primeira entrega. Como a gente viu, o software vai evoluindo, né? Ele tem o ciclo de desenvolvimento dele e não para na entrega, né? Não é na implantação que a gente termina. Nós temos tipos de manutenção: a manutenção corretiva, a manutenção adaptativa, a manutenção evolutiva e a manutenção preventiva. Cada uma delas tem uma pergunta-chave aqui. Corretiva, a pergunta-chave é: algo está errado? Então, se alguma coisa estiver errada, é correção. Adaptativa, o ambiente mudou. Como eu dei o exemplo para vocês, supondo que seja um sistema de biblioteca lá, né, e a gente utilize Google, e aí vai mudar para Microsoft. Então, tem que fazer uma manutenção adaptativa para poder mudar o conceito do ecossistema, né, utilizado lá. A evolutiva, a gente quer ampliar alguma coisa, quer melhorar alguma coisa. E a preventiva, a gente viu, por exemplo, que é, sei lá, eu uso Microsoft, teve um reporte sobre uma versão de um componente da Microsoft que no meu software utiliza. Então, a gente tem que fazer uma manutenção para alterar esse componente, usar uma versão mais estável ou a versão recomendada pelo desenvolvedor, para que não corra esse risco, por exemplo, de vazamento de dados ou de algum outro problema, né? Exemplo, corrigir uma falha de cálculo, aqui ajustar uma nova regra institucional ou uma API externa, aqui adicionar uma nova funcionalidade, refatorar, organizar o código, melhorar logs e testes, né? E também pode ser se o meu sistema utiliza APIs externas e o desenvolvedor da API informou que um certo método ali consegue escalonar permissões, então a gente tem que criar uma contramedida para poder evitar que um usuário, um black hacker, utilize dessa vulnerabilidade no meu sistema. Então eu tenho que fazer uma manutenção preventiva para impedir que isso aconteça. Cenário integrado de revisões, né? Então, nesse cenário, a gente treina aqui conceitos sem depender da memorização. Então, contexto: o sistema fictício permite registrar objetos perdidos, consultar itens encontrados e solicitar retirada e emitir comprovante de devolução. Aí aqui nós temos alguns exemplos de requisitos, só para a gente relembrar lá os conceitos. Requisito: história do usuário, critério de aceitação e regra de negócio que define o comportamento esperado. O processo: se há entrega rápida do núcleo de evolução posterior, a gente tem que pensar no modelo como entrega progressiva. E a qualidade: a usabilidade, segurança, rastreabilidade dos registros são centrais para a confiança, certo? Aí aqui, é, como é que a gente faz para analisar esse cenário sem procurar uma palavra mágica? Então, supondo que aquele exemplo que eu acabei de dar, nós teríamos que verificar aqui um caminho para a gente conseguir ver qual seria a melhor metodologia e como é que a gente verifica isso, né? Primeiro, se a prioridade é entrega em núcleo funcional cedo, e a gente está pensando em entregas progressivas, então estou falando de incrementos. Eu quero versões do sistema que funcione, não resolve todo o problema, mas resolve parte do problema. Se o problema é risco alto técnico, então a gente vai pensar é, como o risco será investigado antes do compromisso maior. Então a gente tem que pensar no risco e tratar o risco antes de começar a desenvolver. Então aqui a gente está falando de espiral, né? Se há fluxo contínuo de demanda pequena, observe a visualização, né? O work in progress e gargalo. Então a gente vai ver, por exemplo, aqui a gente precisa utilizar Kanban para garantir que isso aqui tá sendo bem dosado, né? A gente tá fazendo um nível de tarefas que a equipe consegue desenvolver no prazo estipulado. Se há mudanças, se uma mudança quebra algo existente, pense em uma regressão e rastreabilidade, né? Então, a mudança quebra algo que já existe. Então, a gente está falando de um teste específico aqui, né? Está falando de um teste
como é que fala? De regressão, né? Que a gente vai verificar lá, por exemplo, se ao implementar um novo módulo, se não estragou o que já estava funcionando, né? Se o software precisa evoluir depois da entrega, classifica a manutenção pelo motivo da mudança, né? Então a gente vai dizer que tem evoluções, então a gente está falando de manutenção com motivo de evolução, né? Então é para a evolução do sistema. Então, nós temos aqui algumas armadilhas conceituais, né? São conceitos que podem ser confundidos com vocês na prova. Então, só para a gente matar isso aqui de vez e não cair em pegadinha, por exemplo, não que tenha pegadinha, mas às vezes você pode ter entendido errado e isso pode causar confusão lá. É não confundir verificação com validação, né? Então, quando eu for falar sobre os itens da prova, eu vou falar sobre isso aqui de novo. Qualidade interna do artefato e a aderência à necessidade real. Então, aqui, ó, a verificação é verificar, a gente verifica a qualidade de um artefato. E validação, a gente verifica a aderência à necessidade real, ou seja, eu verifico o quão próximo de resolver o problema que foi proposto essa solução aí está. Então, validar é ver se ela realmente está respondendo a pergunta que foi feita, né? Ou está resolvendo o problema que ela se propôs a resolver. E verificação é quando a gente quer verificar, por exemplo, qualidade interna de um artefato. História do usuário e caso de uso. A história do usuário é um resumo de uma necessidade, e o caso de uso é o fluxo detalhado da interação. Então, na história do usuário, eu tenho o que o usuário quer fazer e o que ele precisa, enquanto que no caso de uso, eu tenho isso e eu tenho os atores envolvidos, né? Scrum e Kanban. Então, Scrum é a maneira de organizar sprints e eventos, e Kanban é a maneira de visualizar um fluxo contínuo, não sprint especificamente, né? Não Scrum especificamente. Pode ser para outros fundamentos, mas é muito comum de ser usado em conjunto com o Scrum. DevOps e ferramenta única, né? DevOps é uma cultura e prática de integração, entrega, operação e feedback, né? Então, aqui o DevOps não é uma ferramenta, ele é uma cultura, né? Manutenção evolutiva e manutenção corretiva. A manutenção evolutiva, ela vai adicionar um valor ao sistema e a corretiva vai corrigir um problema. Teste de aceitação e teste unitário. Teste de aceitação, a gente confirma o valor para o usuário e o teste unitário vai verificar uma pequena parte técnica do sistema. Então, só um checklist final, né? Então, aí conceitos que a gente viu lá de verificação e validação, rastreabilidade, história do usuário, critério de aceitação, teste e manutenção. Sobre processos, nós vimos lá cascata, incremental, espiral e RUP, e vimos também Scrum, Kanban e DevOps, né? Aplicação, né? A gente lê o cenário, identificar pistas e eliminar exageros. Então, isso aqui são técnicas para vocês responderem perguntas lá, né? Então, vão ler o cenário que a questão está falando, vão identificar as pistas que a questão dá, vão eliminar as alternativas que estão exagerando, né? E vão justificar tecnicamente, né? Vão entender o conceito técnico e verificar se realmente aquilo que a alternativa está falando condiz com o que foi estudado, certo? Aqui, né, uma dica só, como a gente estrutura a discursiva sem decorar uma resposta, né? Então, tem uma questão discursiva, como a gente sabe, e aí vocês vão ter que escrever lá. Eu vou dizer o que que é a discursiva, o tema, né? Eu não vou descrever o enunciado, mas eu vou falar sobre o que que fala ela. Mas, basicamente, vocês vão ter que estruturar partes da resposta. Ela fala sobre processo e abordagem, sobre planejamento, sobre qualidade, sobre teste e sobre manutenção. Aí, o que que você deve falar em cada parte? Escolha adequada do cenário e a justificativa com base na entrega, risco, mudança de fluxo, ou seja, uma metodologia e o porquê que essa metodologia está sendo usada. Planejamento, escopo mínimo, prioridade, esforços, riscos, dependência e responsabilidade, que é a gente definir o que que tem que fazer, o que que é necessário, o que que seria legal e o que que não é necessário, né? Qualidade, atributos relevantes ao sistema com a justificativa, né? Que seria a nossa verificação, né? Testes. Tipos de teste adequado ao risco e ao comportamento esperado. Então, tem vários testes, eles têm vários motivos, né? Manutenção
nós também temos várias manutenções e vários motivos. E o fechamento aqui, né? Então, só para a gente ver para as questões objetivas, só leiam o cenário, identifique a pista principal e elimine alternativas que sejam absolutas demais, exageradas, né? E também verifique se a justificativa lá está coerente, né? E para discursiva, só organizar bem a resposta, né? Primeiro faça os tópicos lá do que vocês precisam responder, do que está sendo perguntado, o que precisa ser respondido. Lá no enunciado vai ter, né, mas basicamente organizar lá os tópicos e desenvolvendo sobre esses tópicos, né? Alguém tem alguma dúvida sobre essa revisão aí? Tirar alguma dúvida antes que eu passe para a próxima parte? Tá tranquilo, né? Então eu vou passar para a próxima parte aqui rapidinho. É, Aí deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Tô com a prova aberta aqui na minha outra tela. Aí eu vou só observar aqui a questão e vou falar para vocês qual que é a temática dela. Se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar. Eu não vou ler o enunciado nem nada do tipo, não. Mas eu vou falar aqui, por exemplo, a questão número um. Deixa eu só dar uma lida nela aqui. A questão número um está falando sobre verificação e validação, né? E aí vocês devem saber diferenciar esses dois conceitos. Então, tem um exemplo de sistema e aí eu trago o conceito e vocês devem dizer, né, tem dois conceitos, vocês devem dizer qual conceito que é cada um lá. Vai ter as alternativas, né? Tem duas afirmações sobre conceitos e vocês devem dizer o nome, né, desse conceito que eu estou trazendo. A questão número dois, ela ainda fala do mesmo sistema, só que a gente está falando aqui de rastreabilidade. Vocês devem devem estudar sobre rastreabilidade de requisitos, né? Ela fala sobre o mesmo sistema, aí eu dou um exemplo lá de algumas coisas, e vocês devem falar sobre rastreabilidade, né? A questão número 3 ainda é sobre o mesmo exemplo de sistema, né? E aí é, eu trago um cenário específico lá, e com base no cenário você deve dizer qual a metodologia faria mais sentido, né, no cenário que eu disse ali. Você deve estudar metodologias lá. Só lembrando, vai ter as metodologias lá, cascata, incremental, RUP, espiral. Aí vocês devem verificar com base no que eu estou falando, nas pistas que eu estou dando, de qual metodologia que eu estou falando, tá? A questão número 4 ainda é o mesmo exemplo, né? Só que agora eu estou falando outro cenário e vocês devem dizer, com base nesse outro cenário, qual seria o modelo adequado, né? A questão número 5, aí eu estou fazendo o inverso. Eu estou falando de uma metodologia e aí vocês devem descrever é, corretamente qual que é a lógica da metodologia que eu estou falando. Eu estou falando de um exemplo lá, uma metodologia, e estou falando do porquê que a equipe escolheu essa metodologia. Vocês devem dizer qual alternativa corresponde melhor ao conceito da metodologia, né? A questão número 6 eu trago de novo o mesmo exemplo da um e as outras, né? Lá. E aí a gente fala sobre metodologia também de projetos. Vocês devem dizer, com base no outro cenário que eu trago, qual abordagem vai fazer mais sentido. Qual das metodologias faz mais sentido lá. A questão número 7 eu, eu falo sobre DevOps, né? Scrum e Kanban. E aí vocês devem considerar lá, com base na análise de vocês, qual das alternativas faz sentido para a pergunta que tem lá. Tem uma pergunta sobre isso, né? Então aí vai envolver DevOps, Scrum e Kanban, e tem uma pergunta. Vocês devem dizer qual alternativa melhor faz com que você responda essa pergunta, né? A questão número 8 ela vai falar
Deixa eu ver aqui. Ela vai falar aqui sobre. Deixa eu ler ela. Ela vai te apresentar um cenário de um sistema, né, e tem um prazo, e tem uma série de especificações, e com base nesse cenário você deve decidir lá qual das alternativas que faz mais sentido para organizar é, organizar com base no cenário que eu digo lá, né? Então vocês devem verificar o que que eu estou dizendo lá e responder, né? E aí a gente está falando de planejamento, né? Planejamento, prioridade, esforço, etc. Vocês devem, com base nesses conceitos, definir qual alternativa melhor define, né? O melhor aponta para a resposta correta. Na 9, a questão 9 vai falar sobre o mesmo sistema que eu dei de exemplo nas primeiras questões, mas agora a gente está falando lá sobre manutenção, né? Então, tá falando sobre manutenção. Então, tem um exemplo lá de um tipo de manutenção que eu falo sobre esse tipo de manutenção, vocês devem trazer qual o conceito que eu estou falando, né? E a questão 10 que é a questão discursiva, nós temos lá um exemplo de sistema que eu falo para vocês, com base nesse exemplo e nos conteúdos que a gente estudou, aí vocês devem trazer lá, né, qual o melhor modelo ou abordagem de processo do projeto, né, que a gente pode utilizar. Vamos falar sobre a escolha e a justificativa. Vamos falar sobre planejamento e cuidados, vamos falar sobre qualidade e vamos falar sobre testes e também vamos falar sobre manutenção, né? Então, aí é o exemplo, vocês vão ler o exemplo e com base no exemplo e no que a gente estudou, vocês vão falar sobre esses 5 tópicos que eu coloco lá, né? Tudo tranquilo? Todo mundo conseguiu entender, anotar aí sobre o que precisa estudar, sobre o que vai falar cada questão. Aí eu tenho uma pergunta para vocês em relação ao acesso ao ambiente lá. Vocês ainda lembram o acesso de vocês, né? Que vai ser no mesmo ambiente. Só quem não teve acesso na primeira vez lá é que vai precisar fazer em outro local, porque eu não consegui redefinir, né? Mas quem teve acesso, tá tudo certo, né? Acho que só teve uma pessoa que não teve acesso de jeito nenhum, né? Essa uma pessoa vai fazer da mesma maneira que eu fiz da outra vez, né? O restante das pessoas vão fazer lá, né? Aí só lembrando, é dia primeiro, né? Se eu não me engano, dia primeiro é a prova. No dia lá, se você não lembra, você tenta acessar, se você não conseguir, você me avisa. Vai ser do mesmo jeito. Então, eu vou acessar aqui a live da gente, né? Nossa reunião. E aí a gente vai fazer a prova. É só lembrando que na avaliação 2, né, no A2, a prova vale 6 pontos, tá? Eu já até coloquei lá no sistema com 6 pontos o valor da prova. E os trabalhos que vocês fizeram valem 4 pontos, tá bom? Eu vou ver. Eu acho que eu vou cadastrar em um outro ambiente a prova para vocês fazerem nesse outro ambiente, tá? Aí eu mando para vocês no e-mail o acesso. Aí fica mais fácil para vocês fazerem também no mesmo dia, né? Mas no dia primeiro a gente entra lá, eu já cadastrei ela no ambiente que a gente fez na primeira vez, né? A maioria das pessoas, e aí eu cadastro em outro ambiente, certo? Tentem lembrar, quem não lembra o acesso, tenta acessar de novo lá. Se não lembrar, aí no dia da prova vocês me avisem lá para a gente ver o que que dá para fazer, tá bom? Que eu vou cadastrar em um ambiente alternativo para a gente conseguir suprir a demanda de quem não lembrar a senha ou quem não conseguiu acessar a primeira vez, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou parar aqui a gravação, tá?